Caião, é o seguinte, você, na devocional, você fez essa pergunta, né? Vou botar o GC novamente. Quais são as coisas que de Jesus que escandalizam você? Foi a pergunta de hoje, não é isso? Aí você pediu o pessoal para fazer a pergunta, e aí o cara mandou aqui pra gente, aí eu vou passar para você aqui, primeira mão. Fala assim, ó, Caio, o que me escandaliza é Jesus dizer que para segui-lo, preciso negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e segui-lo. Também no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Caio, para que aflição e para que a cruz? Bom, a aflição não é para quê, ela está aí, né? A gente pode fazer um acordo, a ONU pode se reunir, decretar o fim da aflição. Todos os 7 bilhões de habitantes planetários podem dar a mão e dizer, nós decretamos o fim vai acabar. Antes de terminarem essa frase, já vai ter gente gritando para todo lado, meu irmão, porque no mundo tereis aflições. O cara parece que quer viver num outro paralelo, num mundo paralelo. Calma, que um dia você vai para o céu, aonde não haverá mais lágrima, mais dor, nem aflição. Mas aqui no mundo, mano, eu sinto te informar. Não é história da caronchinha, é vida real. Eu fico impressionado com o infantilismo do pessoal que imagina uma existência sem dor. A mãe pare no meio de dores, que foi o que se disse lá no Gênesis. Agora, até o prazer, a desembocadura dele será dor. Crescerão espinhos, cardos e abrolhos. O pão vocês vão ganhar suando, trabalhando, se esforçando, ralando. É assim, meu mano. Ficou assim, meu querido. É assim para todo mundo. Você queria uma redoma para você? A cruz, graças a Deus, eu não tive que carregar até hoje a cruz física de Jesus, não é? Mas eu carrego a vida inteira e é meu privilégio. Porque quando ele diz negue-se a si mesmo, ele não está falando de matar o eu, ou de você ficar deseuficado. Deseuficado. Aquele cara sem eu. E não, eu continuo eu. Jesus que disse isso, dizia eu o tempo todo. Ele dizia, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Era eu. O que você não via em Jesus era o si mesmo, o self. Aquele si mesmo produzido pelo conjunto das demandas da ambiência, ou tampouco contido pelo superego populacional e social. O eu dele respondia ao Pai. E ele era o único ser que passou por aqui com o eu inteiro. Ninguém mais, cara. Todo mundo tinha um eu fragmentado, esfacelado. Todo mundo. Freud, que tentou entender isso, você que o estudou no seu curso de psicanálise, você vê as idiosincrasias do Freud, que não eram poucas, e eram todas decorrentes do si mesmo, daquele self freudiano monstruoso, divinizado, autoglorificado. O narcisismo freudiano era um negócio sem tamanho, cara. Um dos Tanto maiores que deu treta, né? Deu treta com a turma dele. Treta com o pessoal todo. A começar pelo Jung lá.
A inveja do Jung. Exatamente. A raiva invejosa. Que era o menino dos olhos dele, né? Que ele achou que ia repeti-lo depois que ele morresse, ele ia continuar vivo na boca de Jung. Só que Jung aprendeu o que ele dizia, achou legal várias coisas, outras nem tanto, que ele disse, isso aqui não, mas isso aqui sim é um instrumento bom de trabalho, mas tem outras coisas que você não contemplou, tem uma dimensão de transcendência, de presença de traumas que decorrem também não do sexo, nem tudo vem da sexualidade. A religiosidade tem um papel intrínseco também na alma humana, no mundo inteiro. E aqui no Ocidente cristão tem também o trauma do cristianismo, como o trauma religioso instalado na alma. Tem traumas diversos. E ele próprio, Jung, não foi nada a não ser um cara que compreendeu a si mesmo com mais sinceridade do que o Freud compreendeu a si próprio. O Freud estudava os outros. O Jung estudava a si mesmo mais do que os outros. Foi por isso que ele teve surtos de angústia incomparável. Quando ele ia descobrindo as sombras, as presenças estranhas nele, que precisavam ser iluminadas e reconhecidas para serem aplacadas dentro dele, são todas as artimanhas desse eu falso, desse eu odeio fulano, isso é self. Eu tenho ciúme de fulano, é o teu self. É essa comparação, essa medição egolátrica de nós mesmos. Isso aí é o diabo em nós. Aí chega Jesus e diz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas olha só como a pessoa não entende mesmo. Tinha que ler, fazer o curso. Aí o caminho do discípulo, quem tem preguiça de ler, e voltar, ler a página, ler de novo, aprender de novo, ver, marcar, faça o curso em vídeo. Agora, quem quiser ler, tem aqui, Caminho do Discípulo de 1 a 6. Isso tudo aqui é Caminho do Discípulo. Para todo mundo, olha só a quantidade de livros aqui. Aonde eu faço essa diferenciação com clareza entre o eu e o self. Não é o eu que Jesus está tratando, porque ele diz, se alguém quiser vir após mim, ou seja, o eu tem que estar intacto para o self enganoso, para o si mesmo, morrer. Eu tenho que ter um eu forte para eu determinar um lugar de morte para o meu self, que é uma espécie de absorvente menstrual do eu. Só absorve o que o eu expele. Aí a gente vai vivendo dessa construção imaginária. A maioria das pessoas não sabem qual é o seu próprio eu. A maioria das pessoas vivem de self. Se eu assiste ali o Big Brother, é só self, não tem eu ali. Tem gente que quando encontra seu próprio eu a primeira vez, entra em desespero. Porque são pessoas movidas a self. São máquinas psíquicas, como diz Paulo. É o homo psíquicos. É só self. Não é o homo pneumáticos, de onde vem o verdadeiro eu, é espírito e verdade. Então, até para eu poder negar a mim mesmo, eu tenho que ter um eu estribado em Cristo, no Evangelho, e na decisão de segui-lo. Para eu poder dizer, morre-se mesmo. Porque eu só vou dar lugar ao eu que escolhe obedecer à vida. Escolhe vida e não morte.
O meu self escolhe os prazeres da minha carne, dos meus desejos, das minhas taras, das minhas raivas, dos meus ódios, de tudo isso que me cerca e que vai sendo absorvido, é o coroamento maligno do meu self. Aí a pessoa diz, eu também existo. Eu digo, não, você nunca nem se conheceu, meu filho, minha filha. Você vive desse self enganoso, que você chama de eu. Mas no dia que você der lugar ao autoconhecimento verdadeiro, você vai ver como você até hoje existiu sem se conhecer. Então, primeiro, cara, para poder negar o si mesmo, você tem que ter um eu fortalecido. É essa vontade superior, que é o meu eu, é que diz não para essa eclosão animal, mamífera, psiquicamente doente e ansiosa do si mesmo, desse self imediato. Então, é porque você não entende nada de nada, senão você não faria uma pergunta dessa, meu queridinho amigo. Você precisa de um eu forte para poder negar o si mesmo. Você vai ficar mais você, com o eu verdadeiro e sem as besteiras do si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É a sua. Jesus não está pedindo para você carregar dele, não, porque eu não sou homem o bastante para levar dele. Se eu pudesse levar a dele, ele não precisava ter levado a dele. Alguém levaria por ele, mas é que a dele só ele levava ou ninguém levaria. Como ninguém levou antes e ninguém levou depois. Aquela era singular. Para aquela convergiam as dores do mundo inteiro, da criação toda, de todas as existências e de todas as criaturas. Dores de homens, dores da natureza, dores de demônios, dores. Ele é o nervo exposto de toda a criação. A cruz é o nervo exposto de Deus para toda a criação. Quem que aguenta isso? O coração de Jesus explodiu. Foi por isso que quando enfiaram a lança do lado dele, saiu água e sangue. Ele não sofria de pleuresia, ele não tinha nenhuma doença pulmonar, senão ele não andaria como ele andava, não se esforçava, não carregaria o que carregou, não era forte como era. Aquele sintoma fisiológico de água e sangue saindo foi um coração que explodiu de dor, arrebentou lá dentro, estourou. Não foi morte súbita, foi explosão, foi um Big Bang no coração de Jesus. Bom, está consumado, está tudo pago e bom. Ele diz, tome a sua cruz, a minha. Qual é a minha cruz? Ela tem a ver com o enfrentamento de tudo que me vem à vida para viver. E a vida é cheia de aflições, de coisas desagradáveis. Também tem muita coisa boa, tem prazer, tem isso, tem aquilo. Mas tem gente que passa pela vida sentindo mais dor do que alívio. A gente acabou de ver a Elisa. Um marido autista, de um autismo brando, e um filho com um autismo violento. Como ela disse, se eu não me alimentar na palavra todo dia, eu fico com vontade de morrer. É normal, eu também ficaria. Uhum. Você também. Tem gente aqui que já teria se matado de tanta dor, ou então teria fugido, teria ido embora de casa, sem deixar o paradeiro, largaria o filho e o marido, e nunca mais voltaria. Ela é mulher pra caramba. De estar ali, é mãe a beça, é companheira a beça, porque não é fácil. Então eu levo a minha cruz todo dia. São as coisas que me fazem normalmente refletir sobre o significado da minha existência, são justamente
aquelas que compõem a minha cruz, que são frustrações, que têm a ver com a minha impotência, que têm a ver com a minha mortalidade, que têm a ver com as minhas fraquezas morais, éticas, emocionais, psicológicas, relacionais, os meus espinhos na carne, as minhas fraquezas particulares. E aí Jesus diz: não desista de me seguir, apesar disso. Você vai me seguir, você vai olhar para mim e você vai me imitar. E é olhando como eu vivo, e a minha vida é um estado de carregamento de cruz. Ele não carregou a cruz só quando ele pegou o madeiro e levou para o Calvário. A vida dele foi suspiro. Até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Eram aqueles suspiros. Arrancou do espírito um gemido. Cara, eu que sou o traste do cocô do cavalo do bandido, passo pela terra agonizante de ver tanta idiotice, como eu vi na segunda-feira, tanta idiotice, que eu passei o dia inteiro com o coração esmagado de tristeza angustiosa. Faz parte. Graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade, eu não estou insensível para nada nem para ninguém. E aí eu cresço. Porque sem essas dores, cara, você vira diabo. E o cara me pergunta, por que aflição? Para eu não virar demônio. Porque o ser humano caído, pecador, egoísta, narcisista, perverso, intrinsecamente, ou tomado de perversões e de parafilias, e de doenças variadas, e de idiosincrasias, e de esquisitices, e de manias, e de tudo isso, se eu não for salvo pela dor, quem me salva? E pior de tudo é quando eu sou muito bem-sucedido, sou bonito, sedutor, inaguentável. Todo mundo que chega perto de mim se admira, se internece, quase que te idolatra. Sem dor, você vira diabo, você vira Lúcifer, você surta, porque você que me fez essa pergunta é tão mau que não enxerga nem o que você vê. Se você lesse o Novo Testamento, você veria Jesus dizer: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Mas eu olho para mim, eu não digo, puxa vida, que sorte dos meus filhos de terem um pai tão maravilhoso como eu. Eu olho no espelho e olho para dentro de mim mesmo e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mais esse dia, me ajuda a caminhar em pé, me ajuda a ser graça e bênção para todo mundo que me vir, que me ouvir, especialmente para os da minha casa. É uma oração dioturna que eu farei todos os dias da minha vida, porque, graças a Deus, eu fiquei muitos anos sofrendo só os sofrimentos dos outros. Dos meus 18 aos meus 40 e tantos anos, eu até conversava à época com a minha esposa e ela comigo. Que coisa mais interessante. A gente tem vivido esses anos todos sem nenhum senão. Os filhos todos saudáveis, tudo normal. Não tem nada aqui sobrando, mas nunca faltou nada. Tudo que é necessário à vida, nós temos. Ela dizia, às vezes eu fico até preocupada. E eu não dizia nada para ela, mas muitas vezes eu falei para mim mesmo.
Meu Deus, será que a gente vai passar pela vida diferente de todo mundo? Porque eu não conhecia ninguém que não tivesse e não passasse por perrengues. E parece que os meus tinham ficado todos no passado. Aí, meu amigo, quando o perrengue chegou, lá, não me lembro nem qual é a música, como é que ela dizia, né? Só que não era perrengue. É quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Junto Tim a Maia. ti. Mas É o meu quando foi o perrengue perrengue chegar. chegar, eu quero estar junto a ti. Exatamente. Só que o perrengue chegou, eu sabia que ele estava comigo, mas eu sabia que eu não estava com ele. Mas a presença dele e o amor dele eu conhecia tanto que eu sabia que nada me separaria dele. Agora, eu sabia que eu estava andando para longe da rota. E aí o pau cantou. Que benção. E eu apanhei igual cachorro doido, meu amigo. O pau cantou. O pau cantou, mas cantou feio. Sem dó nem piedade, cara. Piedade. E veio todo mundo. Foi um linchamento. Exatamente, eu tô ligado. Milhares de pessoas, milhões jogando pedra, jogando maldição. Foram 7 anos de maldição. Diária, de todo lado. Tá morto, acabou. Isso, aquilo, eu ali. Eita, rapaz. Agradecendo, Senhor. Eu sei que o que tu estás fazendo é melhor. Isso. E aí o meu coração foi ficando lá junto. Aí eu fui pedindo para ele me agasalhar no ventrículo superior esquerdo do coração dele. Eu quero morar nesse lugar onde o sangue é purificado para renovar toda a vida do corpo. Me põe aí, me renova. E fui, e estou bem melhor. Se alguém me oferecesse para eu apertar um botão e cancelar todas as dores que eu tive, da década de 90 para cá, eu iria dizer, Deus me livre. Deixa eu passar tudo de novo, se o resultado for esse aqui. E se eu só chegar a esse resultado por essa via, eu não tenho a menor dúvida de atravessar a Via Crucis outra vez, porque o resultado é vida e vida em abundância. Amém. Porque, como disse Jesus, convinha que o Filho do Homem primeiro padecesse e depois entrasse na sua glória. Então, meu filho, é que você foi criado aí na teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva. Você foi criado na mentira do evangelho, dos evangelhos. Isso. Não conhece Jesus, não conhece o Novo Testamento, não conhece nada. Eu aconselharia você a ler o meu livro Que o Sofrimento Ensina, que está aí para ser comprado na Amazon. Isso. Ou em alguma livraria perto da sua casa, uma livraria física, mas na Amazon você pede, chega rapidinho. Se for online, chega na hora. Na hora, né? Se for e-book. Se for para e-book. Ou então leia aqui, compre no meu portal o Enigma da Graça, sobre a vida de Jó. Leia. E tenho muitos outros livros meus, como o Divã de Deus. Entra lá. Passa por dentro de todas as agonias e está na validade. É um livro que eu falei quando eu ainda não tinha nem 30 anos. As mensagens daquele livro que viraram textos muito bem feitos pela dona Linges Mafra, que era uma literata, amiga do Manuel Bandeira e tudo mais. Fez um trabalho lindo. Esses livros, ainda ontem eu ouvi testemunho de uma pessoa que disse: eu acabei de ser salva pela leitura do seu livro No Divã de Deus.
no meio daquelas angústias todas. Então, é uma questão de crescer, cara. Crescer mesmo, filho. E você vai ver como você vai melhorar. Olha aí, no Divã de Deus, disponível para você. Tá bom? Vou entrar aí no portal e escrever A Bênção do Sofrimento, aí no meu portal, caiofábio.net. Aí você vai ver. Começa a ler, mas, meu Deus, você deve ter chegado aqui agora. E deve estar vindo de um lugar de muita promessa de não dor. Tudo mentira de pastor e de falsos profetas. Porque no mundo, o pastor, mesmo o falso profeta, tem aflições, ele só esconde. Porque ele vende para você que ele não adoece, ele não tem nada disso, ele tem plano de saúde, mas diz que você não precisa ter. Na pandemia, ele dizia que a igreja não iria fechar. O Silas falou, quero ver qual é a autoridade que vai fechar as portas dos meus templos. Porque, de fato, os templos são deles, ele é o Deus daqueles lugares. Tem nada a ver com Jesus. Aí, meu Deus, no fim teve que botar o rabo enorme de dragão entre as pernas e fechar o templo e ficar lá. Está todo vacinado. Mas ele mostrou a foto dele se vacinando para vocês? Nem. Ele quer que todo mundo pense que ali não pega nada. Tudo mentira, eu conheço. Eu brinco dizendo que eu já fui o proctologista de todo esse pessoal. Já fiz muito exame hemorroidal. O outubro, qual é o outubro dos homens ou é o novembro que é azul? Novembro azul. Novembro azul, eu trabalhava muito no Novembro Azul. Caio. Aquela fila de gente lá, e eu vendo, rapaz, cuida, não era da próstata, era do que estava na frente, porque tá desgovernado. Então, toma cuidado. Novembro azul. Novembro azul. Tralalalalalalá. Aí você cantou agora da Baby Consuelo lá. Tudo azul, Adão e Eva no paraíso. Não é essa que você foi? Foi essa. Então, Novembro azul, né? Eu dou dedada no sem juízo. Aí vai.